E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Rafael Varial, eu sou professor de Anatomia Humana e hoje eu vou trazer uma aula para vocês sobre o sistema esquelético. Aqui ao fundo, vocês estão vendo uma sequência de slides, vão acompanhar comigo uma sequência de slides com alguns tópicos através do qual a gente vai fazer essa orientação da aula. O mais importante ainda do que os tópicos que estão aqui em texto são as imagens. Então, à medida que eu for explicando, vou passando aqui os slides e aí vocês vão poder acompanhar tudo que eu estou dizendo através das imagens. Tá legal? Então, a aula de hoje é sobre o sistema esquelético. Vamos lá, vamos começar. Bom, deixa eu pausar aqui. Primeira informação, então, fala sobre o nosso esqueleto, né? Então, o nosso esqueleto, ele está pelo lado de dentro do nosso corpo. Aí você pode até se perguntar assim, ué, mas isso não é óbvio, né? Nosso esqueleto está do lado de dentro do corpo. Isso é uma informação que, para muitos, parece óbvia. Mas há uma reflexão a se fazer em relação a isso. Será que existem animais onde o esqueleto está localizado pelo lado de fora do corpo? E a resposta é sim. Existem alguns insetos onde há um esqueleto externo, né? Exemplos, besouros, algumas espécies de formiga e também alguns animais cuja carapaça externa também é considerada um esqueleto. Por exemplo, o tatu. Tem alguns outros animais que possuem os dois, né? O tatu é um exemplo disso, né? Ele possui o esqueleto interno e também possui o esqueleto externo. E aí como se denominam esses dois tipos de esqueleto? Vamos lá. O esqueleto interno, que é o nosso, ele é chamado de endoesqueleto. E o esqueleto externo, ele é conhecido como exoesqueleto. Então, nós, seres humanos, temos o endoesqueleto, é aquele localizado do lado de dentro do corpo. Tá ok? E aí, dessa forma, por estar localizado do lado de dentro do nosso corpo, ele nos oferece uma espécie de suporte, uma armação para o nosso corpo, tendo em vista que ele está pelo lado de dentro. Então, ele é essa estrutura interna que nos dá suporte, uma armação interna, ok? Além disso, né, através do nosso esqueleto, é possível que a gente realize movimentos complexos, né, através, é claro, das articulações. Os ossos estão ligados uns aos outros, formando as articulações, e aí, graças a essas articulações, nosso esqueleto nos proporciona a liberdade de movimentos. Tá legal? O que mais? Além disso, o nosso esqueleto nos ajuda a nos manter ereto, né, na posição de dois apoios, que é a posição bípede. Tranquilo? Quantidade de ossos, né? O esqueleto humano adulto, ele possui 206 ossos. Mas será que há uma variação nesse número no adulto e também em outros dois casos? Vamos pensar aqui rapidinho então. Será que uma criança tem mais ou menos ossos do que um adulto? E será que um idoso tem mais ou menos ossos do que um adulto médio? Fica aí essa reflexão. A resposta é: nas crianças o número pode ser maior. Uma criança pode chegar até 350 ossos. Olha que absurdo, gente, é um número impressionante, né? Comparado ao número de um adulto médio, que é de 206. Então, de 206, uma criança pode chegar até 350 ossos. É muito mais, né? E um idoso pode ter menos do que 206. Agora, por que isso acontece? Vamos lá. Na criança, o que acontece na criança? Durante a formação, durante o desenvolvimento do nosso esqueleto, muitos ossos ainda estão separados e depois ocorre um processo de fusão e aí eles tornam-se um apenas. Um exemplo clássico disso é em relação aos ossos do quadril, os ilíacos, né? No adulto médio, são dois, um osso par, né? Lado direito e lado esquerdo. Mas na criança eles são 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. E até tem nomes diferentes nessa fase, né? O ilíaco, nesse período, antes da fusão, ele, como são 3, ele tem 3 nomes, que são o íleo, o isquio e o pubis. E o que acontece com esses 3 ossos durante o desenvolvimento do esqueleto? Eles se fundem, eles se juntam, formando um osso apenas, que é o ilíaco dos adultos. Então, de 6 ossos na criança, para o adulto passam para apenas 2. Daí é que vem essa enorme diferença que uma criança pode chegar. Tá? Então, uma criança pode chegar a ter até 350 ossos, enquanto que um adulto médio possui 206.
Vamos lá para o outro extremo então, né? Dos idosos. O que acontece com os idosos? Esse mesmo processo de fusão que ocorre na criança, ele continua nos adultos. E aí ocorre também fusões em diversos outros ossos, só que muito mais lentamente, né? Principalmente nos ossos do crânio. Então, no adulto, alguns ossos do crânio, já na idade mais avançada, na velhice, eles vão se fundindo também. Então, muitos ossos do crânio se fundem na velhice e aí de 2, 3 acabam virando apenas um. Existem marcas no nosso crânio, né, que são as divisões entre os ossos do crânio, que são chamadas de suturas, porque se assemelham a costuras. Bom, o que acontece então na velhice? Muitas dessas suturas vão desaparecendo e esses ossos ficam juntos, unidos, fundidos, e aí passam a se tornar apenas um. Por essa razão, um idoso pode ter menos do que 206 ossos. Agora, há uma outra informação em relação ao adulto médio. O número mais aceito, que é mais encontrado na literatura referente à anatomia, é 206. Tá? Esse é o número, então, que é mais encontrado, mais visto como o total de ossos de um ser humano adulto médio. Bom, mas pode haver pequenas variações em relação a esse mesmo número 206? Sim. Mesmo no adulto médio, há uma pequena variação até 208 ossos. Isso acontece muito em função da nossa coluna vertebral, né? A parte final da nossa coluna, que é chamada de cóccix, que segundo a teoria da evolução é um remanescente de uma cauda, ela apresenta normalmente 4 ossos, 4 vértebras fundidas, ou seja, unidas, ligadas umas às outras. Mas em alguns indivíduos pode aparecer 5 ou 3, né? Ou seja, esse número pode variar para mais ou para menos. Então, até 208 ossos é um número aceitável, é o que vocês podem encontrar na literatura atual. Mas, repetindo, o número mais aceito é 206 ossos. E eu gosto de frisar isso porque muitos alunos fazem concurso público onde uma das disciplinas é a anatomia, então ficam muito na dúvida em qual opção marcar caso haja uma questão sobre quantidade total de ossos de um esqueleto adulto. Esse é o número então, 206. Tá legal? Atenção para isso aí. Tudo bem? Então, encerramos aqui esse primeiro slide, vamos para o próximo slide então. Vamos lá, o que tem aqui nesse próximo slide? Bom, uma imagem do nosso esqueleto, né? Esse esqueleto sintético, ele em algumas vezes é muito criticado por algumas pessoas que acham que o esqueleto de verdade, né, os ossos de verdade, eles são insubstituíveis. Bom, gente, claro que na prática, nada melhor do que estudar, né, nos ossos de verdade, tendo em vista que há detalhes nos ossos que nenhum esqueleto sintético vai trazer. Porém, o esqueleto sintético, ele está muitas vezes articulado, montado, né? E isso facilita muito para o aluno iniciante, né, no estudo da anatomia, porque já tem uma noção da localização de cada um deles e também já consegue ver, né, como que eles se articulam. E aí já dá para perceber as articulações que existem entre os nossos ossos. Tá legal? Então aí uma imagem do nosso esqueleto. Repetindo, ele é composto por 206 ossos e é considerado um endoesqueleto, aquele que é localizado pelo lado de dentro do nosso corpo. Tranquilo? Vamos para o próximo. Bom, quais são as funções do esqueleto, né? Vocês podem até encontrar outras funções em diversos livros diferentes, mas segundo a referência bibliográfica, segundo a literatura que eu uso como referência, são 5 funções. Então, a primeira função é aquela função mais óbvia, que nós já discutimos nessa introdução. Nosso esqueleto está localizado pelo lado de dentro, então ele é uma espécie de suporte para o nosso corpo. De uma forma geral, ele é um suporte para o corpo todo, mas de uma forma mais específica, ele também oferece suporte para músculos. A maior parte dos nossos músculos estão lá fixadas nos ossos, então, dessa forma, você pode interpretar também essa função de suporte assim, suporte para músculos. Os ossos oferecem um suporte para os músculos. Legal? Até esses músculos, né, são chamados assim, músculos esqueléticos, justamente por estarem associados ao sistema esquelético. Ok? Primeira função, então, suporte. Segunda função, acompanhem comigo aqui no slide, ó, é a função de proteção.
os nossos ossos oferecem proteção para as nossas partes moles, para os nossos órgãos internos. Exemplo fácil de entender isso, os ossos do crânio, né? Esse capacete ósseo que nós temos protege o órgão mais importante do nosso corpo, que é o encéfalo, ok? Então, os ossos do crânio formam essa espécie de capacete que protege o nosso encéfalo. Mas há outros exemplos bem fáceis, né? Nós temos aqui, né, na região do tórax, diversas costelas e também um osso achatado aqui logo na frente, né? Esses ossos formam a caixa torácica ou o gradil costal. Essa palavra, né, essa expressão, gradil costal, ela deriva do seguinte: gradil, porque se assemelha a uma grade, e costal vem de costelas. Então, o gradil costal oferece proteção aos nossos pulmões, ao coração, né, e a esses órgãos torácicos, tá? Se a gente for considerar aí vasos sanguíneos como órgãos também, então a artéria aorta, por exemplo, também está protegida pelo nosso gradil costal, ok? Mais para baixo, né, descendo para o nosso corpo, você pode considerar que até os ilíacos oferecem uma certa proteção, uma proteção relativa em relação a alguns órgãos pélvicos, né? Então, os ossos do quadril, que formam a chamada bacia popularmente, também oferecem proteção para órgãos pélvicos. De uma forma geral, então os ossos são as partes duras, né, do nosso corpo, eles oferecem proteção para as partes moles. Que partes moles são essas? Nossos órgãos internos, nossas vísceras, beleza? Então a função de suporte também é muito fácil de ser entendida. Terceira função, movimento. Também já foi discutida na introdução, né? Os ossos associados uns aos outros, com auxílio, obviamente, dos músculos, oferecem a livre movimentação do corpo humano. E aí nós temos que fazer depois um estudo sobre articulações e sobre músculos para poder entender com exatidão essa terceira função de movimento, tá? Mas fica nítido, né, que os ossos eles oferecem movimento, eles proporcionam movimento ao nosso corpo. Tá legal? Lembrando, através das articulações. Quarta função, armazenamento. O que os ossos guardam? Os ossos armazenam cálcio, né? Estima-se que cerca de 99% do cálcio existente no corpo humano está lá guardadinho nos nossos ossos. E aí eles fornecem cálcio à medida que a gente precisa. Então eles funcionam como verdadeiros depósitos de cálcio, ok? Guardando aí a maior parte do cálcio que existe no nosso corpo. Quinta e última função, produção. Essa é uma função mais curiosa, que muitas pessoas não conhecem. As outras, acredito que a maior parte dos alunos que assistem aos vídeos de anatomia já conhecem. Produção de quê? Os nossos ossos, a partir da medula óssea vermelha, que é encontrada em alguns locais específicos dentro dos ossos, ela produz células sanguíneas, células do sangue, né? Há 3 tipos de células no nosso sangue: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Bom, essas células são produzidas então a partir da medula óssea vermelha presente no interior dos ossos. Então, os ossos, de certa forma, participam desse processo. Esse processo tem nome? Sim, hematopoiese. Hemato vem de sangue, poiese vem de produção. Então, hematopoiese, produção de células sanguíneas, ou simplesmente hemopoiese, porque o prefixo hemo também se refere ao sangue, tá? Então, hematopoiese ou hemopoiese é a produção de células sanguíneas que ocorre na medula óssea vermelha no interior dos nossos ossos, ok? Então aí fechamos as 5 funções do nosso esqueleto. Tudo certo? Vamos para o próximo slide então. Aqui tem alguns exemplos, ó. Eu sempre gosto de ilustrar a aula com imagens, né? Porque a anatomia é muito visual, né? Então é sempre bom ter imagens para poder demonstrar o que acabou de ser explicado teoricamente. Então aqui um exemplo da função de suporte. Essas partes que estão em vermelho aqui na tela, nessa imagem, são músculos, e aí os músculos estão presos aos ossos. Beleza? Então a função de suporte aqui nessa primeira imagem, tá? Nessa aqui de cima, a função de proteção. Estão vendo o gradil costal que eu expliquei, né? E esses ossos protegem então os órgãos torácicos. E aqui por último,
né, um esqueletinho divertido, né, e ele se movimenta, né, e ele está demonstrando a função de movimento. Tá legal? Esse caso aqui está parado, logicamente, porque é uma foto, né, e não é um GIF, não é um vídeo, ok? Então aqui representadas 3 funções do nosso esqueleto através dessas 3 imagens. Tranquilo? Vamos para o próximo então. Bom, vamos lá, composição dos ossos, né? Do que eles são formados. Outra coisa também, né? Qual é a classificação histológica dos ossos? Quando vocês ouvirem essa expressão, né? Histológica, ou seja, histologia, é o estudo dos tecidos. Então, histologicamente, os ossos são classificados como tecido conjuntivo. Eles estão dentro dessa classe aí de tecidos, tá? Existem 4 tipos básicos de tecido no nosso corpo: o conjuntivo, o epitelial, o muscular e o nervoso. Então os ossos são classificados como tecido conjuntivo. Beleza, agora o que tem de interessante, o que tem de diferente aí nesses tecidos ósseos, né? Eles possuem uma porção orgânica e possuem uma porção mineral. Bom, olha lá o que vem depois, né? A porção orgânica oferece aos ossos flexibilidade e a porção mineral oferece aos ossos rigidez. Aí você para e pensa assim comigo um pouquinho. Bom, como que uma coisa pode ser ao mesmo tempo rígida e flexível? Porque até então parecem que são 2 características opostas, né? Você pensa assim, poxa, nada pode ser ao mesmo tempo rígido e flexível. Mas há sim, até na natureza, né, algumas outras coisas, vamos chamar de coisas, que são também rígidas e flexíveis. Dá para comparar os ossos claramente com o bambu. Eles são muito semelhantes a um bambu. O bambu também é rígido, né, ele é duro, e ele é também flexível, né? Quem já pode observar, né, um bambuzal, quando o vento bate nele, o bambu flexiona bastante, né? Ele chega até a encostar no chão, acompanha o movimento do vento, mas não quebra, né? E volta. Na maioria das vezes não quebra, né? Mas é claro que ele também quebra, assim como os nossos ossos fraturam. Bom, mas vamos lá. Qual é a semelhança, então, do bambu com os nossos ossos? São, ao mesmo tempo, rígidos e flexíveis. Vamos lá. Porção orgânica dos ossos, colágeno. A porção mineral dos ossos é o cálcio, né? Não somente o cálcio, gente. Quando a gente fala cálcio, é simplesmente para simplificar, tá? O cálcio não está sozinho nos ossos, não está sozinho na composição deles. Ele se combina com o fósforo, dá origem ao fosfato de cálcio, que depois acaba se transformando em uma outra substância, ok? Mas isso não vem ao caso, né? Vamos restringir aí a aula para anatomia, não entrar muito nessa parte microscópica não. Beleza, então cálcio, tá? Para resumir, é o cálcio que está presente lá e ele representa a porção mineral dos ossos. Então os ossos têm cálcio e colágeno, e dessa forma eles podem ser ao mesmo tempo rígidos e flexíveis. Isso é muito importante, gente. A gente não se dá conta, mas os nossos ossos, eles o tempo todo, eles estão absorvendo impacto, né? O simples fato de estarmos em pé, na posição bípede, ereto, já é uma resistência para os ossos, porque nós estamos o tempo todo expostos à força da gravidade, que nos impulsiona, que nos puxa, né, que nos empurra, perdão, em direção ao solo. Então, para que os nossos ossos consigam vencer essa força que é a gravidade, é necessário que eles tenham aí a porção mineral, né? O cálcio oferece, então, rigidez, e essa rigidez nos proporciona ficar em pé, por exemplo, né? Agora, se houver necessidade, se você expuser os seus ossos a uma força ainda maior do que a gravidade, né, uma força excessiva, aí eles fazem uso da porção orgânica que eles possuem, que é o colágeno. Como assim? Então, para absorver impactos, os nossos ossos chegam a flexionar levemente, né? Não é uma flexão tão exagerada que possa ser observada assim a olho nu, tá? Mas os ossos, eles são capazes de absorver impactos com essa porção orgânica, ou seja, eles possuem flexibilidade. Então eles se flexionam o máximo possível antes
da ruptura do tecido, que nesse caso é chamada de fratura. Bom, mas se os nossos ossos quebram, isso significa então que em determinados momentos a força que foi imprimida neles, ou melhor, a força que foi impressa neles, ela vai ser maior do que a capacidade que ele tem de suportar essa força, ok? E aí ocorre, logicamente, a ruptura do tecido, que é a fratura. Assim como numa ventania muito forte, o bambu, ao flexionar, também pode quebrar, tá legal? Mas o que precisa ter então, gente? Olha só aqui o último tópico. Precisa haver uma perfeita proporção entre a porção orgânica e a porção mineral, para que haja um equilíbrio, né, entre essas duas partes. Então, os nossos ossos, eles são rígidos o suficiente para nos manter em pé, para dar esse suporte para o nosso corpo, mas também são flexíveis o suficiente para evitar fraturas, né? Senão, nossos ossos poderiam se quebrar com facilidade. Se fossem totalmente rígidos, quebrariam com facilidade. E se fossem totalmente flexíveis, não nos dariam suporte para nos manter ereto. Compreenderam? Legal essa parte, né? Eu acho essa parte muito interessante, como que existe essa química aí, né? E como que é tudo perfeitinho no nosso corpo, né? Eu sou um grande admirador do corpo humano, já devo perceber, né? Vamos lá para o próximo. Bom, sobre células ósseas, né? Eu não costumo entrar muito na parte microscópica, tá legal, gente? Então, o que eu deixei aqui, né? Esse slide está mostrando aqui um link lá do YouTube, e eu vou colocar esse link aí na descrição do vídeo para vocês observarem o que as células ósseas fazem. Primeiro, são 3 grupos de células ósseas. Elas são chamadas assim, ó, osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. São 3, mas os nomes são até parecidos, né? Então isso confunde um pouco. Bom, em resumo, os osteoblastos, com B de bola, eles participam do processo de desenvolvimento dos ossos, né? Eles participam da mineralização. São aquelas células que depositam cálcio nos ossos, desenvolvem os ossos, ok? A partir de uma matriz que na maior parte é de cartilagem. Bom, os osteoclastos, agora com C, eles participam de um processo chamado de reabsorção e remodelagem. Eles retiram excessos de cálcio e mandam de volta para a corrente sanguínea, por isso que é chamado de reabsorção. E os osteócitos participam da manutenção da matriz de cartilagem, da matriz de fibras que dá origem depois aos nossos ossos, tá? Fica muito fácil entender a função dessas 3 células, né, desses 3 grupos de células, assistindo a esse vídeo lá no YouTube. Eu vou colocar o link na descrição do meu vídeo, tá legal? Então vocês vão poder acessar um outro vídeo aí que explica isso, uma animação muito bem feita, tá legal? Então assistam o vídeo depois. Bom, depois de falar sobre a histologia dos ossos, vamos dar uma olhada agora numa característica. Opa, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Vamos lá. Vou deixar aqui, ó. Substância óssea. Vamos dar uma olhada então aqui na substância óssea, né? Opa, desculpa, gente. Tem que ser pausado aqui, senão os slides ficam passando todos direto. Vamos lá, substância óssea, né? Então os ossos têm 2 partes diferentes, chamadas de substância óssea. Ele tem uma parte que é compacta e uma parte que é chamada de parte esponjosa. A parte compacta é densa e forte e a parte esponjosa é resistente. Bom, aqui o termo esponjoso não se refere à textura, não é macio como uma esponja, mas sim tem a aparência de uma esponja, daquelas esponjas vegetais usadas para banho, né? Se assemelha muito com uma esponja, por isso essa parte é chamada de esponjosa, ok? Esses espaços, que eu vou mostrar já na próxima imagem, que existem na parte esponjosa, são chamados de trabéculas, que é nada mais do que o diminutivo de traves, ou seja, pequenas traves, trabéculas. Então a parte esponjosa é composta por trabéculas. Bom, qual é basicamente a função dessas 2 partes? A parte compacta é aquela parte mais forte do osso que suporta a tensão longitudinal que a gente oferece para os nossos ossos.
E a parte esponjosa é a parte resistente dos ossos, geralmente localizada nas extremidades. Nos ossos longos, por exemplo, a parte esponjosa está nas extremidades e a parte compacta está no meio, no corpo do osso. Então, nas extremidades, ele precisa de resistência. E na parte central, ele precisa mais de densidade e força. A imagem vai mostrar com clareza onde ficam essas partes e como elas são também. Olha só. Olha aqui, gente. Um exemplo, então, de um osso longo, né? Tá dando para enxergar direitinho, né? Um osso longo. Esse, por acaso, é o osso do braço, que é chamado de húmero, mas não se preocupem com o nome dos ossos ainda. Nós vamos chegar nessa parte aí, provavelmente não nesse vídeo, num próximo, ok? Então é o húmero, o osso do braço. E aí dá para ver claramente que a parte compacta está aqui no meio, ó, que é compacto realmente. E a esponjosa, olha a aparência aqui, olha como lembra realmente uma esponja, daquelas esponjas de banho, ok? Então essa é a parte esponjosa, está nas extremidades, nas duas extremidades, e a parte compacta está no centro, no corpo do osso. Dá para observar também nessa imagem que esses ossos, como o húmero, eles são ocos, assim como o bambu. Por isso que a analogia entre esses dois elementos é muito importante, é muito eficaz, né? Então os ossos longos, como o osso do braço, são ocos. E aí nesse canal que está a medula óssea, aquela que é responsável pela hematopoiese, né? Pela produção de células sanguíneas. Mas esse não é o único local onde se encontra a medula óssea, tá? Mais para frente eu falo sobre isso. O que é importante nesse momento? Vocês observarem que a parte esponjosa, então, ela pode aparecer nas extremidades de alguns ossos e a parte compacta aparece geralmente no meio, no corpo de alguns ossos. Aqui está como exemplo o osso do braço, né? Vamos ver mais um, ó. Agora mais de perto aqui, ó, mostrando a cabeça do húmero, né? E aí é toda a parte esponjosa do húmero agora que está em evidência. Mas nos ossos que não são classificados como longos, essa organização, essa arrumação é diferente, tá? Já já eu falo com vocês sobre isso, porque assim que nós fizermos a classificação dos ossos, vai ficar mais fácil de entender isso. Por enquanto, considerem somente aí os ossos longos, ossos como o osso do braço, por exemplo, tá legal? Compacto nas extremidades e esponjoso, ou melhor, compacto no centro e esponjoso nas extremidades, perdão. Vamos agora para as membranas. Próximo assunto em relação ao nosso sistema esquelético são as membranas. Existem duas, é muito fácil entender isso. Duas membranas encontradas nos nossos ossos. Uma pelo lado de fora, revestindo os ossos externamente, e uma outra pelo lado de dentro, né? Revestindo aquela cavidade que nós vimos, a parte oca dos ossos, né? A de fora é chamada de periósteo, e a de dentro é chamada de endósteo. Olha os prefixos, gente. Esses prefixos se repetem muito na anatomia, então é fácil gravar e entender isso. Peri significa estar em volta, vem de periferia, ok? E o endo significa parte de dentro. Então sempre que vocês virem algum nome na anatomia com esse endo na frente, significa parte de dentro. E o peri, lembra, vem de periferia, que significa estar em volta. Tranquilo? Periósteo, revestimento externo, membrana que envolve os ossos externamente. Ela é altamente irrigada. O que significa isso? Muitos vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, porque, lógico, os ossos, como todo tecido vivo, necessita receber sangue, porque através do sangue chegam nutrientes e oxigênio, obviamente. E também é inervada, tem diversas terminações nervosas sensíveis a estímulos, né? Então, os ossos são suscetíveis à dor. Por quê? Porque tem terminações nervosas, né? Receptores que captam sensações lá nos nossos ossos. Por isso que quando quebra, dói. O endósteo reveste as cavidades ósseas e a cavidade medular, ou seja, lá o local onde fica guardada a medula óssea. Tá? Então o endósteo está por dentro e o periósteo está por fora. São essas duas membranas que se apresentam, que aparecem nos nossos ossos. Ok? Uma imagem aqui para demonstrar então as membranas. Olha,
aqui um fragmento, né, ó, um pedaço do osso da coxa, que é o fêmur, foi cortado e ampliado aqui ao lado para mostrar para a gente que aqui está, se não me engano em latim, e aí está aqui ó, o periósteo em volta desse osso e está demonstrando também aqui a presença de um vaso sanguíneo para comprovar que realmente o periósteo é irrigado, possui irrigação sanguínea. Legal? Bom, agora sim, né, a medula óssea, porque eu já tinha falado rapidinho sobre ela, né? Ela é encontrada em 2 locais dos nossos ossos. Primeiro, eu já tinha falado, né, que é naquele canal onde fica localizado na parte central do osso, né, no corpo do osso. E aí ela está ali, naquela parte oca dos ossos longos. Mas a medula óssea, ela não aparece somente ali, ela também aparece nos espaços esponjosos, lá nas trabéculas, né? Então, há 2 locais onde aparece a medula óssea. Então, está dizendo aqui, ó, a medula óssea vermelha encontrada nos espaços esponjosos é responsável pela produção de células sanguíneas. Está aqui agora o nome hematopoiese, né, para vocês verem como se escreve também, tá? Nem sempre dá para entender só me ouvindo, então está aqui escrito, ó, hematopoiese ou simplesmente hemopoiese, que é a produção de células sanguíneas, tá legal? Então a medula óssea é a responsável pela hemopoiese ou pela hematopoiese, beleza? E ela é encontrada nesses locais. Vamos dar uma olhadinha aqui então aonde, ó. Aqui como exemplo só, tá gente, é a tíbia, um osso da perna, mostrando o canal, né, medular, que é aquela parte oca de alguns ossos, e aí está aqui, ó, a medula óssea, só que ela não está vermelha, ó, reparem, ela está amarela. E aqui, nas trabéculas, ou seja, nos espaços esponjosos, a medula está vermelha. Qual é a diferença ali entre essas 2 medulas, gente? É simplesmente uma coloração diferente? Não. O que acontece? A medula óssea daqui, ó, do canal medular, ela inicialmente também é vermelha, só que a partir da puberdade, da adolescência, ela começa a receber uma carga de gordura e ela fica impregnada de gordura e aí muda a cor, passa a ficar amarela por causa da presença de gordura. E aí, ao ficar assim, ela perde a capacidade de produzir células sanguíneas, então já não é mais uma medula íntegra, ok? Já perdeu a capacidade, porém, a medula encontrada nos espaços esponjosos permanece íntegra, produzindo células sanguíneas. Tá? Então a grande diferença entre as duas é que uma foi impregnada de gordura, e isso ocorre naturalmente, e a outra não sofre a ação dessa gordura e permanece muito mais tempo produzindo as células sanguíneas. Tá? Permanece nesse processo hematopoiético por muito mais tempo. Beleza? Bom, formação e crescimento. Como é que os nossos ossos crescem? Como é que eles se desenvolvem, né? Então, eu já dei um pouquinho de explicação sobre isso no início, para demonstrar que a criança tem muito mais ossos do que um adulto, mas vamos lá, existem 2 processos através do qual os nossos ossos se desenvolvem. Um deles é chamado de ossificação intramembranosa e o outro é chamado de ossificação endocondral. A diferença, gente, olha a palavra, analisem a palavra comigo, ó. Intramembranosa, dá para entender que é intra, dentro, membranosa, membrana. Ótimo, né? Bem fácil de entender. E o outro, o processo chamado endo, olha de novo esse prefixo, endo significa parte de dentro, né? E condral, palavra que vem do grego chondros, que significa cartilagem. Então, nesse processo, existe uma cartilagem e nesse outro processo, uma membrana. Vamos ao primeiro, processo intramembranoso, então, né? Ou ossificação intramembranosa. Como que ela ocorre? Né? Primeiro, há uma membrana de tecido conjuntivo. Aí você, opa, é o mesmo tipo de tecido do osso, né? Então, compatível até então. Então, a membrana de tecido conjuntivo, ela vai sendo mineralizada aos poucos, ela vai recebendo a ação de células ósseas. E aí ela se transforma em osso, ela vai ficando mineralizada, tá legal? Então, a própria membrana de tecido conjuntivo, ela se transforma em osso. Quais são os ossos que se originam a partir desse processo? Os ossos do crânio.
tá? A maior parte dos ossos do crânio é plano ou chato, né? E aí eles se desenvolvem a partir do processo intramembranoso. Agora, a partir do processo endocondral, quais são os ossos que se desenvolvem a partir desse processo? Os outros. E aí é necessário que haja o quê? Um molde de cartilagem. E essa cartilagem é de um tipo específico, que é a cartilagem hialina. Tá? Então, a partir de um molde de cartilagem hialina, os nossos outros ossos se desenvolvem nesse processo conhecido como endocondral, ou seja, dentro de uma cartilagem. Tá? E aí como é que funciona? A cartilagem, nesse caso, funciona somente como um molde. Ela não vai se transformar em osso, assim como acontece com a membrana. Mas ela vai dar lugar ao osso. Ela vai servir como uma forma, né? Um molde, indicando o formato ideal que o osso deve ter, que cada osso deve ter. Tá? São formas, são moldes que a gente tem inicialmente e que depois dá lugar aos ossos. É o mesmo princípio de uma forma de bolo, uma forma de gelo, né? Que você tem depois de um preenchimento, a forma sai e você fica com conteúdo, né? Da mesma forma acontece com os nossos ossos. A forma sai, o molde sai, que é a cartilagem, e aí a gente fica então com aquilo que ficou lá moldado, né? Que no caso são os nossos ossos, ok? Então esses são os dois processos através do qual nossos ossos se desenvolvem. O primeiro, intramembranoso, ocorre entre os ossos do crânio, e os demais ossos se desenvolvem a partir do processo endocondral, onde há um molde de cartilagem hialina que depois dá lugar aos ossos. Beleza? Bom, classificação, né? Vamos ver aqui então agora. Eu já havia falado um pouco sobre a classificação, porque eu tive que dar o exemplo dos ossos longos, né? Tive que usá-los como exemplo. Então, os ossos podem ser classificados de 6 formas. Repito, gente, de acordo com a minha referência bibliográfica, tá? Pode ser que vocês encontrem aí uma outra forma de classificar os ossos, mas de acordo com os livros que eu uso como referência, são essas 6 classificações. Então, ossos podem ser classificados como longos, curtos, planos ou chatos, irregulares, sesamoides e pneumáticos. Beleza? São 6 formas de classificar os ossos. Está aqui então a lista, vamos acompanhar agora um a um e também vamos ver quais são os exemplos de cada uma dessas classificações. Primeira classificação, tá aí, ó. Ossos longos, uma característica dos ossos longos. O comprimento tem que ser maior do que a largura e a espessura. Beleza? Outra característica, possui um corpo que é chamado de diáfise e 2 extremidades que são chamadas de epífises. Olha aqui a imagem do lado, olha, que osso é esse? É o fêmur, é o osso da coxa. Então, reparem, ele tem 2 extremidades, 2 epífises e um corpo, que é chamada de diáfise. Confere, então, o fêmur é classificado como um osso longo. Há diversos outros exemplos de ossos longos, principalmente dos nossos membros, os membros superiores e inferiores. Rapidamente, o húmero, o rádio, a ulna, vários ossos das mãos, né, são longos, os metacarpos, as falanges também são longas. Indo agora para os membros inferiores, o fêmur, a tíbia, a fíbula, os metatarsos e as falanges dos pés também são classificadas como longas, tá? Então há diversos exemplos de ossos longos. Repetindo, principalmente os nossos membros. Beleza. Segunda classificação, então, ossos curtos. Olha aí, são encontrados principalmente em 2 regiões. Numa região da mão, que é chamada de carpo, e numa região do pé, que é chamada de tarso. Então, os ossos curtos são localizados principalmente, são encontrados principalmente nessas 2 regiões, tá? Então, aqui, ó, essa região aqui da mão, que é o carpo, possui 8 ossos e os 8 são classificados como curtos. Nessa outra região aqui, que é denominada de tarso, tem 7 ossos e os 7 são classificados como curtos também, ok? Então aí 2 áreas
onde aparecem principalmente os ossos curtos. Os planos, né, eles são geralmente achatados, né, são chamados planos ou chatos, e são encontrados onde há uma necessidade de proteção para as partes moles. Exemplos. Lembrando, gente, partes moles são os nossos órgãos internos, né, nossas vísceras. Exemplos. A escápula aqui com fundo azul e aqui o osso externo, que é aquele osso achatado aqui da parte anterior do nosso tórax. Então as escápulas ajudam a proteger nossos pulmões e o osso externo ajuda a proteger o nosso coração, tá? Então são dois exemplos aqui de ossos planos ou chatos, mas é lógico que há outros exemplos. No crânio há diversos ossos chatos ou planos, os ilíacos, os quadris também são classificados como chatos, as costelas também são classificadas como chatas, ok? Há diversos outros exemplos de ossos planos ou chatos. Agora, irregulares. Por que foram classificados dessa forma, né? Irregular, simples, porque não possuem uma forma definida, né? Não foi possível classificar nem como longo, nem como curto, nem como chato, nenhuma outra classificação. Então, criou-se essa classificação irregular. São ossos que não possuem forma definida. Em outras palavras, eles têm um formato que é peculiar, que só eles possuem, tá? São diferentes dos outros, dos demais ossos do nosso corpo. Exemplo fácil aí de ossos irregulares são, ó, aqui, ó, as vértebras que compõem a nossa coluna. Então aqui tem um exemplo de uma vértebra lombar e aqui duas vértebras cervicais. Dá para perceber que olha só, a partir de 3 exemplos, olha a diferença que existe entre essas 3 vértebras, né? Apesar de serem vértebras, ossos que compõem a coluna, elas são bem diferentes uma da outra, ok? Então, ossos irregulares são aqueles que não possuem forma definida. Tranquilo? A 4ª classificação, sesamoides. Essa palavra indica que são ossos que são encontrados em articulações entre tendões. E aí, nesse caso, gente, só há um exemplo de osso sesamoide que entra naquela contagem dos 206 ossos, que é esse aqui, ó, é a patela, é aquela bolinha do joelho, né? O osso que fica na parte anterior do joelho, que até se desloca lateralmente se a gente mexer nela, né? Aqui, ó, vista anterior e vista posterior da patela. Patela, chamada antigamente de rótula, né? Algumas pessoas vão se identificar aí com esse nome, rótula, tá? Só fica caladinho aí, senão vai acabar entregando sua idade, né? Se falar rótula, vai entregar sua idade. Então, disfarça e fala patela, ok? Então, aqui, ó, patela. Único exemplo de osso sesamoide, ou seja, encontrado em articulações entre tendões. A bolinha do joelho, da parte anterior do joelho. Único exemplo da contagem, que entra na contagem dos 206. Ah, mas por quê? Podem ocorrer outros sesamoides que não são contados? Sim, podem ocorrer em alguns indivíduos outros ossos sesamoides que não vão ser contados. Por quê? Não é regra, né? Eles não aparecem em todas as pessoas, então não podem ser considerados para todos os indivíduos. O único osso sesamoide que é contado, né, que aparece em todos nós, patela. E a última classificação aí, os ossos pneumáticos, né? A palavra pneumático lembra a gente de uma coisa, lembra do pneu do carro, não é isso? Pneumático, né? Essa palavra nos remete ao pneu do carro. E o que tem dentro do pneu do carro? Ar, né? Então, por que esses ossos foram chamados de pneumáticos, foram classificados como pneumáticos? Exatamente pelo mesmo motivo. Eles possuem cavidades com ar, espaços com ar. São 4 ossos e os 4 estão localizados na cabeça. São eles, acompanha aqui comigo a lista, ó. Frontal, etimoide, esfenoide e maxilar ou maxilas. Tá legal? Esses 4 ossos possuem pequenas cavidades com ar, pequenos espaços com ar. Todos localizados na cabeça. Uma das funções dessas cavidades é tornar esses ossos um pouco mais leves,
ok? Essa é uma das funções dos ossos pneumáticos, tá? Das cavidades. Então são esses 4 localizados na cabeça, e dessa forma a gente encerra aí a parte de classificação, ok? Em resumo, gente, para dar aí um panorama, os ossos podem ser classificados como longos, curtos, planos ou chatos, irregulares, sesamoides e pneumáticos. Então, são 6 formas de classificar os ossos, e aí estão também os exemplos um por um, como vocês puderam acompanhar através aqui das imagens dos slides, ok? Vamos para o próximo assunto. Legal, vamos lá, já está bem na parte prática mesmo, né, do sistema esquelético, que é quando a gente faz uma divisão do esqueleto. Nosso esqueleto, ele pode ser dividido em 2 formas, né? Há uma parte chamada de axial e outra parte chamada de apendicular. Entre parênteses, está aqui a quantidade de ossos de cada parte. Então a parte axial possui 80 ossos e a parte apendicular possui 126. Fácil, gente. Somando aqui, vocês vão conferir que vai dar 206 ossos, beleza? Agora vamos por porquê das palavras, né? A origem delas. Aqui, ó, axial, palavra que vem do grego axis e que significa eixo. Então são ossos que formam uma espécie de eixo central do nosso corpo. Já já vamos ver quais são. Apendicular, palavra que vem de pêndulo, ou seja, daquilo que está pendente, são os ossos que compõem os nossos membros, os membros superiores e membros inferiores. São 126. Tá legal? Vamos começar então pela parte axial, os ossos que formam então essa espécie de eixo central. Olha só, tá aqui, ó. No crânio, né, na parte axial, crânio, 28 ossos. Ocioide, no pescoço, um só. Vértebra, são 26 ossos. Costelas, são 24 peças ósseas. O osso externo, aqui na frente, um só. Vamos começar então a análise pelos ossos do crânio. Vamos conhecer então os 28 ossos do crânio. Ok? Vamos lá. Tá aqui. Há uma segunda forma, né, uma segunda divisão entre os ossos do crânio. Estão vendo aqui, ó, uma parte pode ser chamada de neurocrânio. Olha a palavra, gente, neuro remete a sistema nervoso, né? Então esses são os ossos do neurocrânio, ou seja, são aqueles que estão relacionados ao nosso encéfalo, tá? Por isso chamados de neurocrânio. Outra parte, antes de fazer aqui a leitura, a outra parte é conhecida como, aqui ó, víscerocrânio, palavra que vem de vísceras, né? Ou seja, são os ossos da face. Então essa é a divisão que ocorre entre os ossos do crânio. Atenção, neurocrânio são os ossos relacionados ao encéfalo e víscerocrânio são os ossos da face. Vou voltar lá para o neurocrânio então, tá? Tá aqui. Os ossos do neurocrânio então são frontal, entre parênteses a quantidade, ok? Os parietais são 2, occipital, um só, temporais são 2, esfenoide, um só, etimoide, um só, e os ossículos auditivos são 6, 3 de um lado e 3 do outro. Legal? Já para adiantar, coloquem aí se quiserem, tá? Os nomes dos ossículos auditivos: martelo, estribo e bigorna. Isso mesmo, são nomes de ferramentas, né? Martelo, estribo e bigorna são os nomes dos ossículos auditivos. E por que o termo ossículo? É porque eles são tão pequenininhos, né? O ossículo é o diminutivo de osso. Legal? Então, por essa razão, são chamados de ossículos. E os ossos do víscerocrânio. Vamos lá, a maior parte agora é par. Nasais, palatinos, 2, maxilas ou maxilares, 2 também, zigomáticos, 2, lacrimários, também 2, conchas nasais inferiores, também 2, o vômer e a mandíbula, que são apenas 1. Tá? Então esses são os ossos do víscerocrânio, ou seja, os ossos da face.
E agora vamos para as imagens, né? Vamos conhecer esses ossos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bem legal. Essa imagem colorida, então fica mais fácil de conseguir identificar, tá? Espero que vocês estejam conseguindo visualizar direitinho a imagem, mas é fácil também de achar essas imagens na internet. E uma dica que eu dou para os meus alunos procurem imagem na internet sem legenda, para que vocês possam preencher aqui, né? E colocar os nomes de cada um deles, tá legal? Então aqui, gente, eu vou falar rapidinho aqui alguns nomes, não sei se vai dar para acompanhar. Vamos lá. Em azul tá aqui o osso frontal, fora da ordem, tá? Não vou seguir aquela ordem do slide não. Tá aqui, frontal, em azul. Aqui em verde, os maxilares, mandíbula, zigomáticos, aqui meio que laranja. Em verde, os parietais. Em rosa, aqui do lado, os temporais. Aqui em cima, nasais. O amarelo passando aqui, ó, esfenoide. A pontinha aqui embaixo da cavidade nasal, o vômer. Conchas nasais inferiores. E no meio, essa lâmina que divide a cavidade nasal é o etimoide, que também aparece em outro ângulo, ok? Então, nesse ângulo aqui, né, nessa visão anterior, são esses que a gente consegue visualizar, tá? Outro ângulo agora, numa vista lateral. E aí alguns vão se repetir, obviamente, né? Frontal, repete. Parietal. Agora apareceu o occipital aqui. O temporal apareceu melhor agora aqui de lado. O esfenoide também apareceu melhor. A mandíbula de novo, o maxilar de novo, o zigomático de novo. Apareceu também o lacrimal aqui e o nasal de novo. Tá legal? Próximo ângulo agora é num corte sagital. Dá para ver por dentro, né? E alguns ossos aparecem melhor assim, com o corte sagital. Aqui, ó. Frontal, parietal, só para repetir, tá? Temporal, occipital, em amarelo, esfenoide, etimoide. Aí apareceu o vômer de uma forma muito melhor agora. E o palatino, que não tinha aparecido ainda, tá? O palatino está lá no céu da boca, na parte posterior do céu da boca. Nasal de novo. O último ângulo que eu tenho aqui, ó, mostra agora por baixo, uma vista inferior, tá? Olhando por baixo, sem a mandíbula, tá? Sem esse aqui. Aí aparece melhor o occipital, o temporal, o esfenoide. Aqui de novo, como eu falei agora, os palatinos, maxilares, zigomático, o vômer. Enfim, gente, sinceramente, fica bem difícil para vocês acompanharem aqui, né? Mostrando aqui nessa imagem, não está tão de perto. Então, qual é a dica que eu dou nesse momento? Procurem imagens assim na internet, sem legenda, e vão preenchendo. Quem tiver um atlas fica muito mais fácil, mas o interessante é pegar sem legenda, tá? Para que vocês próprios possam preencher com os nomes. Essa é uma das melhores formas de aprender anatomia. Claro, a melhor forma é direto na peça óssea, né? Então, quem tem acesso ao laboratório, faça assim, né? Visite, vá ao laboratório de anatomia e aí lá com as peças vocês vão poder observar cada um desses ossos e poder localizá-los. Quem não tem acesso aos laboratórios, aí pega uma imagem na internet, imprime se puder e vai preenchendo então com os nomes de cada um deles. Tá legal? Fica aí uma dica, a mesma dica que eu dou para os meus alunos em sala de aula. Vamos lá. Continuando no esqueleto axial, o ocioide está localizado aqui, ó, no pescoço. Essa imagem mostra ele aqui na parte superior, ó, em branco, tá? A parte de baixo é a laringe, que é esse conjunto de cartilagens na parte anterior do nosso pescoço. A laringe, ela é estudada no sistema respiratório. O que interessa para a gente agora é só a parte em branco, que está aqui em cima, osso hioide, tá? Ele é um único osso ímpar, localizado na parte anterior do nosso pescoço, e ele é um ponto de fixação para a nossa língua, ele serve de ancoragem para a nossa língua, ok? Então o hioide faz parte do esqueleto axial. Osso externo, esse osso aqui, ó, na parte anterior do nosso tronco, né, do tórax, osso plano que protege
o nosso coração, e ele é dividido em 3 partes, né? As 3 partes têm nomes específicos. A parte superior é o manúbrio, a parte central é o corpo, e a pontinha é o processo xifoide, com X. Essa pontinha aqui, ó, que a gente consegue palpar aqui, ó. Não aperta que dói, tá? Então essa pontinha aqui é o processo ou apêndice xifoide. Por que que esse osso externo tem essas 3 partes, né? Porque após a morte essas 3 partes se separam. É muito comum encontrar em ossadas o manúbrio separado do corpo, separado do processo xifoide, tá? Então por isso que mantém-se aí esses 3 nomes, mas o osso como um todo é chamado de osso externo, e aí nesse caso, gente, é com S mesmo, tá? Externo, nome do osso é com S, externo, lado de fora, é que é com X, beleza? Vamos para as costelas. As costelas são, muito fácil, 24 peças ósseas distribuídas em 12 pares, 12 do lado direito, 12 do lado esquerdo. São divididas em 3 grupos, não possuem nomes específicos, embora algumas costelas sejam atípicas, sejam consideradas diferentes das demais, mas mesmo assim elas não possuem nomes específicos, tá? Então são todas chamadas de costelas. Mas quais são os 3 grupos, né, que elas se dividem? Os grupos são 7 verdadeiras, 3 são chamadas de falsas e 2 são chamadas de flutuantes. De cima para baixo, né, a gente usa a expressão crânio caudal. De cima para baixo, as 7 primeiras são chamadas de verdadeiras, as 3 seguintes são chamadas de falsas e as 2 últimas são chamadas de flutuantes. Vamos entender por quê? A imagem mostra isso, olha só. Bom, tá aqui, ó. Bom, então estão vendo aqui o gradil costal, né? As partes que estão em azul não são ossos, são cartilagens que fazem o papel de conectar as costelas ao osso externo. Então, façam uma contagem aí, ó, de cima para baixo, ou seja, crânio caudal. Vocês vão observar, ó, que as 7 primeiras se conectam, se ligam diretamente ao osso externo através de um único pedaço, de uma única parte de cartilagem. Por isso são chamadas de verdadeiras, ou seja, se conectam diretamente ao osso externo. Ok? A 8ª, a 9ª e a 10ª, reparem o que aconteceu com elas, ó. Essas 3 aqui, ó, elas também têm cartilagens, sim, mas as cartilagens dessas 3 se fundem, se juntam, e ainda se juntam na cartilagem da 7ª, que está acima delas. E aí, por essa razão, são chamadas de costelas falsas, ou seja, elas não se conectam diretamente ao osso externo. Tá legal? E por baixo, né, as 2 últimas, 11ª e 12ª, olha só. Aqui, ó, por trás, né, ó, essa e essa não se articulam. Opa, vamos voltar. Décima primeira e 12ª não se articulam ao osso externo, só se articulam posteriormente a vértebras, e aí por essa razão são aquelas chamadas de flutuantes. Tá legal, gente? Então essa é a razão desses nomes, desses grupos de costelas. 7 primeiras são verdadeiras, as 3 seguintes são falsas e as 2 últimas são chamadas de flutuantes por essa razão. E aí que está o conjunto, então, de costelas com as vértebras, né, que são os ossos que formam a nossa coluna, tá legal? Inclusive, a coluna, né, as nossas vértebras, são o próximo assunto e que eu vou tratar no próximo vídeo, tá legal? Vou encerrar, então, essa primeira parte aqui, tá, do sistema esquelético. Então, essa é a primeira parte sobre o sistema esquelético, e aí no próximo vídeo vocês vão continuar a partir daqui, ó, vamos lá, a partir das vértebras. Então, esse slide aqui vai dar início ao próximo vídeo, a parte 2 sobre o sistema esquelético. Beleza, gente? Valeu, então, até o próximo.